Olá, queridos estudantes, sou o professor Marcos Humberto, sou professor de Educação Física e hoje vamos falar sobre capacidades físicas. Eu vou tentar ser o mais claro possível, o mais sucinto possível, no entanto, vou precisar falar bem rápido, que é para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, pausem, deem pausa no vídeo e voltem a assistir novamente. Então, as capacidades físicas são definidas como um atributo físico treinável no organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, comumente classificadas em diversos tipos. Muitas vezes, deficiências em algumas capacidades físicas podem levar uma pessoa a experimentar dificuldades para participar de certas manifestações da cultura de movimento. Então, se a pessoa tem deficiência em alguma capacidade física, se eu estou com pouca força, isso pode me impedir de fazer determinados tipos de atividade no meu dia a dia. É através das capacidades físicas que se consegue executar ações motoras, desde as mais simples até as mais complexas, como andar, correr, saltar, nadar, tá certo? O fato de ser veloz, mais flexível, mais forte, tem uma origem hereditária, ou seja, é transmissível de pais para filhos. Mas também tem a ver com a forma como a pessoa vai desenvolver essa habilidade motora, ou seja, como ela vai treinar. Se ela não treinar, ela não adianta nada. Ela vai ter a habilidade, mas ela não vai desenvolver, porque essas habilidades, essas capacidades físicas, ela dependem diretamente do treinamento, compreenderam? Eu separei aqui algumas capacidades físicas que eu considero assim mais importantes. E essas são também as que mais caem no Enem. Por isso eu fiz uma síntese, escolhi aquelas que mais vocês podem visualizar durante a vida de vocês. A agilidade é a primeira, que é a capacidade física que permite que o corpo inteiro ou o segmento corporal realize movimentos mudando de direção de forma rápida e precisa, desculpe. Apesar de depender da combinação de várias qualidades físicas, além da hereditariedade, ou seja, de passar de pai para filho, a agilidade pode ser muito, mas muito melhorada com o treinamento. Eu coloquei a foto do Neymar aqui, porque o Neymar é um jogador que tem muita habilidade, Geralmente dribla muito. O ato dele driblar, dele fintar para o lado, dele correr numa direção e de repente mudar de direção com a bola ou sem a bola, o ato dele fazer isso chama-se agilidade. Então, o ato de mudar de direção o mais rápido possível chama-se agilidade. Nesse slide que apareceu aí, vamos falar sobre a força, que é a capacidade que permite que um grupamento muscular ou um músculo específico produza tensão, para vencer, igualar a resistência na ação de empurrar, tracionar ou elevar um objeto ou o próprio corpo. A força pode ser classificada em 3 tipos que eu já vou falar. Mas se você, só para dar uma observação aqui, se você levanta uma cadeira, você está fazendo força. Se você puxa uma mesa, você está fazendo força. Se você empurra essa mesa de volta, você está fazendo força, tá ok? Então, vamos ver os 3 tipos de força que existem. Primeira, força isotônica ou dinâmica. Neste tipo de força, os músculos envolvidos produzem tensão, gerando movimentos repetitivos. Pessoal, no ato de fazer força, você está executando o movimento, essa é a força chamada dinâmica. Para melhorar esse exemplo, deixa eu ver como é que eu faço. Digamos que você está contraindo o seu bíceps aqui, o seu músculo, com peso. Digamos que tem um peso na minha mão. Eu não estou fazendo movimento, tá? Para eu estar carregando o peso aqui, eu também estou fazendo força. E a força está em movimento. Se a força está em movimento, ela é chamada de isotônica ou dinâmica. Força isométrica ou estática. Neste tipo de força, os músculos envolvidos produzem tensão, mas não geram movimentos. O que seria isso? Digamos que eu vou empurrar a parede. O ato de empurrar a parede, eu estou fazendo força, claro que estou. Está havendo tensão.
No entanto, eu não tenho como fazer movimento porque a parede não vai se mexer. Se eu estou fazendo força, mas eu não estou fazendo movimento, chama-se força estática ou isométrica. Força explosiva ou de potência. Neste tipo de força, os músculos envolvidos produzem muita tensão, gerando o máximo de energia em um único ato, né, explosivo. Eu coloquei a foto desse halterofilista aí, que ele vai fazer o máximo de força dele num único ato, que é levantar com tudo esse peso. Então, para isso, quando a gente utiliza a força máxima que tem no corpo num único ato, é chamada de força explosiva ou de potência. Próxima capacidade física, eu vou falar da flexibilidade. A capacidade física, a flexibilidade, permite a execução de movimentos com grande amplitude. Ela está totalmente dependente da elasticidade muscular e da mobilidade articular. Sendo assim, a flexibilidade é a capacidade de aumentar a extensão dos movimentos em uma determinada articulação. Digamos que eu abri os braços aqui, tá certo? Eu abri os braços, deixa eu ver se eu fico bem na câmera aqui. Abri os braços. Esse é um ato natural. Se eu aumento a amplitude desse movimento, eu estou fazendo flexibilidade. Então, por quê? Porque eu aumento a amplitude da articulação. Eu aumento a força que eu levo, né, nessa tensão aqui para abrir os braços. Isso é chamado de flexibilidade, ok? Resistência, a capacidade de resistência, ela é a que permite a realização de um esforço contínuo durante um determinado tempo, suportando e recuperando-se da fadiga resultante deste esforço, né? Para complementar, eu vou dizer que a resistência é a capacidade de suportar o cansaço. Se você consegue suportar o cansaço numa atividade, você está tendo resistência. E a resistência A resistência, ela pode ser classificada de dois tipos, resistência aeróbica, neste caso, os esforços têm baixa ou média intensidade, sendo assim, é responsável, é possível, né, manter o esforço por um determinado período, uma vez que o consumo de oxigênio está equilibrado. Então, a palavra equilibrado é o que vem ser destaque aqui. Se eu consigo equilibrar o déficit do meu oxigênio com a minha absorção, ou seja, eu consigo equilibrar o consumo com o gasto de oxigênio, é chamado de resistência aeróbica. Eu coloquei a foto aqui de uma prova de Ironman. Essa prova geralmente é de 3 a 4 horas. Por que as pessoas conseguem fazer esse tipo de prova? Porque elas conseguem equilibrar. Estou cansado, mas eu consigo recuperar o oxigênio. Então, há um equilíbrio entre o gasto de oxigênio e o consumo de oxigênio. Quando isso acontece, é chamado de resistência aeróbica. Em contrapartida, na resistência anaeróbica, há um desequilíbrio. Neste caso, os esforços são de alta intensidade. Ele se esforça muito. É possível manter o esforço por um período mais curto, uma vez que o consumo de oxigênio é superior à sua absorção, ou seja, há um déficit de oxigênio. Estão devendo oxigênio, que só será restaurado em um estado de repouso, ou seja, só quando ele acabar a atividade ali. Eu coloquei a foto do Usain Bolt numa prova de 100 metros, né? Digamos que ele sai correndo, ele leva de 10 segundos. O recorde mundial hoje em dia é de 9 segundos e pouco. Então, nesse período, ele nem respira. Ele está devendo oxigênio. E quando ele acabar, aí sim, né, ofegante, ele vai puxar oxigênio. Mas a intensidade é super, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, né, sobre as capacidades físicas. Se qualquer dúvida, por favor, entre no meu PV. Grato e até a próxima.